Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre o apogeu e a decadência de Roma. Alguns historiadores afirmam que o Principado de Augusto foi o início do Império Romano. O princípio do seu governo inaugurou a Pax Romana. Neste período de Pax Romana, houve a assimilação dos povos dominados por Roma. Postos administrativos foram franqueados, se tornaram públicos aos que aprendessem a língua romana, que era o latim. Aos poucos, houve um processo de romanização do império que garantiu, entre outros aspectos, a relativa tranquilidade do período. A arrecadação estatal cresceu e o poder público romano procurou atender às necessidades de uma vida urbana intensa, ao investir em obras como arquedutos, termas, banheiros públicos e casas de espetáculos, como os circos. A plebe romana foi apaziguada com a política do pão e circo, que consistia na realização dos espetáculos públicos, que podiam durar meses, e na distribuição de trigo, a principal matéria-prima para fazer o pão. A abertura para a participação políticas dos povos romanizados não tardou. Magistraturas foram instituídas visando a essa participação, e até o cargo do imperador foi disponibilizado aos que defendessem a causa romana, mesmo não sendo originários da cidade de Roma, mas de províncias romanas. Para tanto, deram provas de fidelidade ao império. Caso exemplar, nós encontramos no imperador Trajano, que era da Espanha, que levou o império à sua máxima extensão no ano de 117 d.C. O imperador Caracalla, ele estendeu a cidadania romana a todos os homens livres do império. Essa foi uma medida para aumentar a arrecadação do Estado, pois os cidadãos deveriam pagar mais impostos pelos serviços que o Estado passava a lhes garantir. Essa atitude, porém, provocou uma revolução na ideia grega de cidadania, porque os gregos já falavam dela como um direito dos habitantes de Roma. Roma, com a decisão de Caracalla, afirmou a cidadania como algo universal e inerente, intrínseco à lógica do poder imperial. Esse foi um importante legado romano para a história política do Ocidente. As conquistas romanas não conseguiam mais suprir a procura por escravos. Começou a se esboçar, então, uma crise do escravismo romano. Os preços dos alimentos subiram e começaram a acabar os recursos da população. A cada dia que passava, mais e mais pessoas que viviam na cidade ficavam na miséria. Como se não bastassem as dificuldades internas, as fronteiras romanas sofriam com a pressão bárbara. A todo momento, povos germânicos atacavam as fronteiras do império em busca de terras. Era necessário o envio de mais homens para defender os limites do Império Romano. Só que isso já estava ficando caro, porque os salários dos soldados eram pagos com sal, por isso que vem daí a palavra salário. E em partes com moedas. Em alguns dos imperadores eles já estavam até fundindo metais não nobres misturados a ouro e a prata, e isso estava fazendo com que a moeda de Roma perdesse o valor. Em meio a todas essas dificuldades materiais, crescia o número de seguidores do cristianismo, que acreditavam em um Deus só. Vamos lembrar que em Roma eles eram politeístas. Então esses cristãos, eles eram jogados no meio do Coliseu para serem atração do pão e circo. Eles eram comidos por leões e todos assistiam a esses eventos e vibravam com esses eventos. Entre os imperadores de maior destaque de Roma, nós teremos Diocleciano, Constantino e Teodósio. Diocleciano procurou minimizar as dificuldades em relação à política de defesa das fronteiras ao estabelecer a tetrarquia. E o que viria a ser essa tetrarquia? Dividiu as terras romanas em 4 áreas administrativas e chamou generais da confiança dele para conferir poder e decidir sobre a melhor forma de defender a fronteira romana.
Estabeleceu também a lei do preço máximo e a lei da utilidade política. A lei do preço máximo era conter os preços inflacionários, estabelecendo penalidade a quem cobrasse pelo alimento um valor acima do estabelecido pelo Estado. A segunda lei era o empenho do imperador em estimular o retorno ao campo. Essa ideia era distribuir as terras a quem tivesse interessado em produzir. Era uma possibilidade de trabalho para fazer frente à crise do escravismo romano. Os homens interessados seriam levados para as áreas rurais e estariam livres para poder vender parte de sua produção para as cidades. Este foi um esforço que ele fez para tentar minimizar a pressão que estava sofrendo, a cidade de Roma com a inflação. Porque se tivesse uma maior produção no campo, de repente a oferta de alimentos poderia colocar o preço dos alimentos um pouquinho mais embaixo. Outro também importante imperador foi o Constantino, que atuou no período de crise. Ele fez o Edito de Milão, que concedeu liberdade ao culto dos cristãos. E o próprio imperador Constantino se converteu ao cristianismo e ajudou a estabelecer uma base doutrinária cristã ao convocar lideranças religiosas para a realização de concílios. Daí surgiu o chamado cesaropapismo. Ou seja, o imperador é o chefe do Estado e o pai da igreja. Isso viria a marcar a história do cristianismo. Prestem bem atenção nisso, tá, meninos? Outra realização de Constantino foi a construção de Constantinopla. Essa cidade tornou-se uma sede administrativa importante do império, a partir do qual o próprio imperador ele passou a governar. Foi uma estratégia fundamental, porque ele vai ter agora 2 centros administrativos. Pois, se um for atacado pelos bárbaros, nem tudo estaria perdido, porque ainda haveria a chance de recuperar as terras tendo um centro de decisões não atingido. Então, ele vai ter aí 2 centros para ele governar. Uma última realização significativa do imperador Constantino foi o estabelecimento do colonato. E o que foi esse colonato? Vai implicar no deslocamento forçado da população de áreas urbanas para o campo, ou seja, um assentamento forçado. A população vai ser deslocada à força e vai permanecer na área definida pelo Estado. Nosso último imperador importante foi o Teodósio. No seu reinado, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Ele fez o Edito de Tessalônica. E o império foi se orientalizando ao assumir um caráter místico com poder teocrático. Todos os cultos que foram associados ao paganismo foram proibidos e o cesaropapismo se consolidou. Com a morte de Teodósio, o império foi dividido em Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, em que a capital foi a antiga cidade que deu origem a Roma. Então tá aqui, Teodósio dividiu o reino em 2, que ficou sendo Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Uma parte ficou com o seu filho Arcádio e o outro ficou com o seu filho Honório. Isso aconteceu no ano de 395 depois de Cristo. O Império Romano do Oriente sobreviveu às invasões bárbaras. Constantinopla passou a ser conhecida por Bizâncio, e essa história dessa parte do antigo império continuou ao longo da história. O Império Romano do Ocidente não teve o mesmo caminho. As invasões bárbaras foram intensas e as divisões militares entre os romanos foram várias. Aos poucos, o império regrediu em extensão. Roma foi saqueada e em 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi assassinado. Revisando a aula, quando Augusto Otávio assumiu, ele fez a Pax Romana. Com a Pax Romana, os cidadãos de Roma, eles pararam de fazer guerra, ficaram dentro do território e com isso o número de escravos ele diminuiu.
Lembra, a gente fazia parte de uma sociedade, o modo de produção ele era escravista. Se não tem escravo, a produção ela vai cair. Se ela cai, entra em declínio, enfraquecendo a economia política do império. Ocorreram também as invasões dos povos bárbaros germânicos, como os visigotos, os ostrogoços, os francos, os saxões, entre outros. Inicialmente foram pacíficas, né? Eles até conviveram, mas com o tempo se tornaram agressivas. Entender a cultura romana é ter em mente a influência grega sobre Roma. Os romanos admiraram as elaborações sofisticadas dos gregos em vários campos, e por essa razão que eles assimilaram os valores gregos, absorveram a filosofia grega e formaram um espaço cultural comum, marcado pelo antropocentrismo e pelo racionalismo. Os romanos desenvolveram a técnica do arco na construção, o que tornou possível a elaboração de formas arquitetônicas mais complexas que as gregas e direcionadas a grandes obras públicas, como arquedutos e casas de espetáculos. O arco foi uma das importantes inovações construtivas dos romanos, base de edificações monumentais, como a dos anfiteatros na cidade de Pula, na Croácia. Essa construção romana, erguida entre os anos 2 a.C. e 14 d.C., ainda funciona com a apresentação de espetáculos. A Pont du Gard, na França, é uma ponte-arqueduto, exemplo de obra de infraestrutura que visava abastecer as cidades do Império Romano com água. O direito romano é mais um exemplo da organização do Estado imperial, pois permitiu a resolução de conflitos e o convívio de povos diferentes. O princípio discutido no direito atendia a uma necessidade administrativa, que em muito superava o quadro das cidades-estados gregas. O direito romano contemplou o espaço público e o privado, podendo ser dividido em 3: direitos dos cidadãos romanos, direito comum a todos os povos e regras da natureza comum a todos os seres. Quando nós falamos em escultura romana, percebe-se a preocupação em evocar os grandes homens que participaram da construção do império. Bom, aqui nós temos o Otaviano Augusto. E como que nós vamos perceber essa estátua do Otaviano Augusto? Primeiro, aqui nós temos a armadura dele. Essa armadura vai mostrar aqui, quando a gente vê mais de perto, as medalhas de guerra que ele teve. Segundo, quando a gente olha para os pés dele, a gente vê que ele está descalço. Isso não significa que ele é humilde ou coisa assim, não. Até mesmo porque os homens eles são representados com sandálias. Quando desenham, quando fazem uma escultura de um homem descalço, significa que ele é um deus. Porque as únicas estátuas que estão descalças são os deuses. Bom, a história de Roma confunde-se com a oratória, a capacidade de argumentação, de raciocínio lógico e o poder de persuasão pela palavra. São elementos que definem a literatura romana. Os romanos foram grandes oradores e escritores. Compuseram textos poéticos e em prosas que passaram para a história como expressões de uma civilização complexa. Os deuses romanos eram os antigos deuses gregos, acrescentados de outras divindades ao longo da história do império. A cada povo conquistado, o panteão romano crescia em uma clara política de assimilação e domínio, inclusive das divindades dos grupos humanos controlados. Quando o cristianismo ele foi colocado como religião oficial, os Jogos Olímpicos dedicados aos deuses olímpicos eles foram encerrados, porque o Edito de Tessalônica colocado por Teodósio, ele falou que esses jogos eles tinham expressão de paganismo. Mas vamos lá. O deus romano, por exemplo, Júpiter, era o deus grego Zeus, que era o deus do dia. O deus romano Juno era a deusa Hera, que era a rainha dos deuses, e por assim em diante. Vamos marcar. Assinale o que for correto sobre as estruturas econômicas
econômicas, políticas, sociais e religiosas no contexto do declínio do Império Romano Ocidental. Bom, nós teremos de correto: o fim das guerras de conquistas afetou diretamente a produção agrícola da sociedade romana, número 1 pode marcar. E 2, a aceitação dos bárbaros como aliados foi uma medida tomada pelo Império para conservar suas fronteiras, número 2. É só 1 e a 2, totalizando o total de 3. Somos servos da lei para podermos ser livres. O que apraz ao príncipe tem força de lei. As frases mostradas são de 2 cidadãos da Roma clássica, que viveram praticamente no mesmo século, quando ocorreu a transição da República para o Império. Tendo como base as sentenças expostas, considere as afirmações. A diferença nos significados da lei é apenas aparente, uma vez que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas. Tanto na República como no Império, a lei era resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo. A lei republicana, número 3, a lei republicana definia que os direitos de um cidadão acabavam quando começava os direitos de outro. 4. Existia na época imperial um poder acima da legislação romana. As questões certas são... As questões corretas aqui são a número 3 e a número 4. Então, a resposta correta é a letra E. Módulo 14, a cultura romana. Exercício de aplicação, página 124. Leia o enunciado e considere as afirmativas colocando V para verdadeiro e F para falso. A grandiosidade do Império Romano criava muitos problemas administrativos e conflitos de poder, dificultando a ação dos seus governantes. Na arte, os romanos seguiram soluções práticas para facilitar sua vida urbana. A arquitetura romana, por exemplo, foi marcada pela influência dos etruscos no uso do arco e da abóbora. A resposta é verdadeira. Definida pela influência grega e egípcia, o que resultou em construções grandiosas em homenagem aos deuses. Essa questão é falsa. Marcada pela utilização de pedras e tijolos, utilizados em grandes edifícios públicos. Essa resposta é verdadeira. Suntuosa nas construções públicas, que eram de grande originalidade para a época. Essa resposta é falsa. Baseada no uso exclusivo do arco, graças à influência dos mesopotâmicos. Essa resposta é falsa. Então, a sequência vai ficar V, F, V, F, F. 2. Considerada a área do conhecimento mais aperfeiçoada pelos romanos na antiguidade, a área do direito foi uma de suas maiores contribuições para a cultura da chamada civilização ocidental. Após longa e complexa evolução, o direito atingiu seu apogeu na época do Principado. No entanto, no período monárquico e no início do período republicano, o direito romano era todo oral e baseado nos costumes. Diversos conflitos entre patrícios e plebeus surgiram por causa dessa situação. O direito romano passou a ser escrito com letra A criação das leis das 12 tábuas em 450 a.C. Letra A. Analise o comentário abaixo sobre a situação da mulher romana. Suas qualidades domésticas, virtudes, docilidade, gentileza, bom caráter, dedicação ao tricô, piedade sem superstição, descrição nas roupas e na maquiagem. Por que relembrá-las? Por que falar do seu carinho e devoção aos familiares, já que você trata tão bem meus pais quanto os seus? Considerando a ideia básica do texto, é correto afirmar: letra D. As condições de liberdade reservadas às mulheres tinham um limite na autoridade do pai de família. Não se esqueçam de fazer o para casa
São as atividades propostas dos módulos 13 e 14. Façam do 6 ao 16. Até a próxima aula.